Fala internet, não é novidade para ninguém que todo ano a Samsung lança a sua dupla de portáteis. Esse daqui é o Samsung Galaxy Z Fold 3, já estamos no 5 e pelos rumores que está rolando, já tem algumas especificações sobre o Samsung Galaxy Z Fold 6 e o Z Flip 6. Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Samsung vaza material promocional confirmando design e muito mais. Que o lançamento oficial do Samsung Galaxy Z Fold 3 e o Z Flip 6 está cada vez mais próximo, isso já não é novidade, entre o público que acompanha o mercado de tecnologia. Agora, o que ninguém esperava é que a Samsung e um material promocional falasse um pouco mais referente, vazasse informações sobre os seus dobráveis, antes da apresentação do Samsung Impact programado para o mês de julho. Conforme relatado por diversos usuários do Cazaquistão, o site local Samsung publicou uma renderização dos aparelhos e acabou apagando o material minutos depois, mas já era tarde e muitos já tinham visto imagens sobre os dois aparelhos. Essa é a imagem que a gente vai ter sobre os dois smartphones. E o Z Fold 6 tem um design muito semelhante ao Samsung Galaxy S24 Ultra, sendo as suas laterais bem retas, 3 câmeras seguidas e tela com borda bem mais fina. Outra mudança interessante presente no Fold 6 está no seu alto-falante superior, que traz um design parecido com o Samsung Galaxy S24 Ultra. Por outro lado, o Z Fold 6 segue o mesmo padrão do modelo anterior, apresentando moldura de câmera no topo da traseira e um display externo de 3.4 polegadas no formato de pasta. Segundo fontes, esses modelos também têm uma tela de AMOLED de 6.7 polegadas, câmera principal de 50 megapixels e bateria de 4.000 mAh. Por hora, a Samsung não comentou o vazamento acidental de forma. É preciso lembrar que os novos smartphones dobráveis devem ter o chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e variantes com 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. No campo de software, a Samsung deve lançar o Z Fold 6 e Z Flip 6 com Android 14, rodando sob a interface do One UI 6.1, carregada de recursos de inteligência artificial. A galera que consome esses portáteis, e eu sou um deles, sonha muito com ver a redução das bordas da tela, principalmente essa daqui. No Z Fold 3 que eu tenho, comparado com o Z Fold 5, ele tem uma redução considerável aqui na tela de fora, mas ainda não é a redução que eu esperava ter. Eles reduziram o tamanho da tela externa e aí eles só com a redução da moldura, o que eles fizeram? Eles reduziram somente esse espaço que você tem aqui, mas você tem praticamente o mesmo tamanho de tela. Aí terminou impactando na tela interna, porque aqui sim, na de dentro os caras terminaram reduzindo o tamanho da tela. Se for para a Samsung poderia, eu acho, se espelhar, por exemplo, em dobráveis, eu acho que foi da Huawei. Os caras lançaram um dobrável que a tela chega quase até aqui fora, embora eles também deram uma reduzida nessa parte do alumínio aqui, mas ele é um pouco, o que eu acho que ficaria bacana, um pouco mais largo, quase a espessura de um celular. E quando vocês dobrassem, é que eu sei que a ideia dos caras é deixar ele já em pé, em landscape assim, para você ver já como se fosse um formato quase de um celular. Se você tem que abrir e depois fazer isso aqui para ele ficar em pé, deixando essa tela aqui de fora um pouco mais larga, eu sei que termina quebrando um pouco essa proposta. Mas é só deixar ele um pouco mais largo, no meu ponto de vista, deixa ele um pouco mais largo aqui. E aí você deixa ele também um pouco mais alto. Aí você termina perdendo essa perspectiva de deixar a tela assim, já de abrir e deixar no formato padrão como se fosse um tablet. Uma coisa que eu não achei tão interessante é o novo Z Flip, o Z Flip 6. Se tiver essa tela externa da mesma forma que parece uma pasta, da mesma forma que você tinha no 5, eu já não acho tão interessante, muito embora eu acho que é bem provável. Você vê que teve o primeiro modelo, depois pularam para o 3, e o 3 e o 4 tem a mesma cara, tendo apenas a diferença no modelo 5, que provavelmente eu acho que os caras vão seguir isso. Ou a mesma cara no 5, 6, tendo ali uma moldura um pouco mais quadrada, um pouco mais de bateria, a tela aguenta muito mais dobradura do que antes, e você tem uma melhora na questão de quantidade de memória RAM, memória interna, e também ali na questão de bateria, lançando uma inteligência artificial. Provavelmente essa vai ser a ideia da Samsung, sem contar a atualização do processador Snapdragon agora vindo com o Gen 3. Se for somente isso, eu acho que não vai ter inovando tanto, e quem tem o modelo do ano passado eu acho que consegue ficar tranquilamente bem, como eu também tenho esse daqui, ó. Roda tudo aqui dentro, provavelmente emuladores
de Nintendo Switch, de PlayStation 3, acho que até mesmo o Winlator, que é um emulador de Windows, que você consegue rodar jogos de Windows, no meu não tem a mesma experiência que você tem num S24 Ultra, por exemplo. Nisso eu acho que ele terminaria ganhando, mas mais nesse tipo. No uso geral que a galera faz, muita gente nem joga, até quem joga nem sabe que dá para fazer muita coisa aqui dentro, isso não vai ter tanta diferença. Então, o aspecto externo eu acho que conta muito e seria interessante que a Samsung se atentasse para esse detalhe. Somente mais bateria e atualização de processador, a grosso modo dizer, e até a posição da câmera continuar sendo exatamente essa daqui que a gente tem, eu acho que é um design muito ultrapassado e eu nem gosto desse design da câmera aqui. Por mais que esses 50 megapixels, e não adianta, qualquer modelo dos dobráveis, nenhum deles tem a câmera boa. Vocês veem, quando há 2 anos atrás eu peguei o meu Z Fold 3 e saí para conhecer a roda gigante lá no Parque Vila Lobos. Eu levei esse cara e o meu S21, que eu ainda não estava com o meu iPhone. Eu usava mais o S21 para tirar foto do que com esse carinha aqui. As fotos saíam muito melhor no meu S21 normal, que não é modelo Ultra, é modelo nada, e do que com esse cara aqui. Então, no questão de dobrável, a câmera deles é uma das coisas que peca muito. Então, eu acho que por você ter um smartphone que tem um preço muito mais alto e a proposta dele é diferente, ele tinha que ter tudo que o topo de linha atual tem, com as features de ser dobrável e mais alguma outra coisa que justificasse a aquisição desses carinhas aqui. Esse é o meu ponto de vista e essa é a minha ideia. A sua é um pouco diferente ou é parecida? Coloca embaixo no campo de comentários. Quero saber muito o que você pensa referente a esses caras. Isso também está hypado para a chegada do Unpacked em julho sobre o lançamento desses novos smartphones. Talvez, e muito talvez, dependendo da situação, eu possa até pensar em estar migrando para o novo smartphone, ou o Z Fold 5, talvez o Z Fold 4, mas eu acho praticamente que não, ou ainda vou manter um pouco mais. Porque em questão de dobrável, esses smartphones ainda não estão tão maduros ainda. Não tem experiência que eu acho que poderia ter. Mas já evoluiu bastante comparado ao primeiro modelo. Que não sei se vocês lembram, ele parecia o Z Flip 6 e o 5, tendo uma moldura gigantesca aqui, sem necessidade nenhuma, para acoplar aquelas duas câmeras lá dentro, parecendo o Galaxy S10 Plus. Felizmente os caras mudaram depois, deixou uma ideia bem interessante, com essa ideia de cobrir a câmera. Se você chegar perto, você consegue encontrar os pixels aqui. Provavelmente vocês não vão, para você que não conhece, ó, provavelmente você não vai conseguir enxergar, mas tem uma câmera bem aqui, ó, escondida aqui, e você consegue enxergar que ficam uns pixelzinhos aqui. A qualidade de imagem dela é bem ruim, mas é melhor do que nada. Dá para fazer uma videoconferência, sem contar que ele tem essa possibilidade de você tirar uma selfie com a câmera traseira. Mas, sinceramente, se não tiver nenhuma diferença a mais, somente as evoluções que teve na linha S24, eu acho que vai ser um smartphone que não vai compensar ter, pelo menos por enquanto. Mas, mais uma vez falando, essa é a minha opinião, não sei a de vocês, coloca embaixo no campo de comentários. Também aproveita e se inscreve no canal, deixa um like acompanhado de um comentário e a inscrição no seu canal do que você achou referente a esse vídeo. Se você tem interesse em adquirir alguma coisa da Amazon, estou deixando aqui embaixo o link. Se não tiver o produto que você está procurando, clique em algum deles que eu estou deixando aqui, ele vai te direcionar para lá e lá você vai conseguir ver o que você precisar. Se você precisar de bateria para celular, película, um celular, PlayStation 5, bota de jardineiro, parafuso da maçaneta da sua porta da sua casa, tudo isso você vai encontrar lá dentro. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até lá!